Olá, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco mais sobre números inteiros. Eu vou te mostrar o que são números opostos, antecessor e sucessor, bem como localizá-los na reta numérica. Você está preparado? Então me acompanhe. Então é isso, olha. Nós já vimos que números inteiros é a complementação, podemos dizer que é a complementação dos números naturais. Você pegar os mesmos números naturais. Nesse caso, dizemos que eles têm os valores positivos e acrescentamos a eles os valores negativos. Podemos até dizer que o conjunto dos números inteiros ele surgiu da necessidade de se colocar dívidas ou débitos. Quando você está devendo algo, a gente acrescenta o sinal de negativo para dizer que é uma dívida, que é um débito. Tudo bem? Então, a representação numérica também nós já vimos que para localizar um número na reta numérica, a gente precisa ter o marco central, onde esse marco central nós colocamos o zero. À direita do zero tem os valores positivos, à esquerda do zero nós temos os valores negativos. Dentro do conjunto dos números naturais, nós temos lá a ideia bem nítida, bem definida do que é um antecessor e o que é o sucessor de um número natural. Aqui a ideia é muito similar. Nós vamos trabalhar de duas maneiras. Eu vou apresentar para vocês a ideia matemática e mostrar para vocês na prática como isso funciona, tá ok? Então veja bem, digamos aqui que nós temos um número qualquer na reta numérica, por exemplo, o número zero. Se eu considerar o número zero como a minha referência, eu terei o sucessor do zero, o número que está à direita dele, nesse caso o 1, e o antecessor, o número que está à esquerda dele, na reta numérica, que nesse caso é o menos 1. A ideia de antecessor e sucessor na reta numérica é basicamente essa. O número que está à direita, o número que está à esquerda. Mas matematicamente, nós representamos como sucessor e antecessor de um número. No caso do sucessor, nós colocamos aquele número, que eu vou chamar ele de n, e acrescentamos uma unidade, n mais 1. Por isso que no caso do zero, ficou 1, porque 0 mais 1 é igual a 1. E o antecessor, nós vamos trabalhar o antecessor como sendo aquele valor do número, no caso n, nesse caso aqui menos 1. Tá? Então, no caso do zero, novamente, seria 0 menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. Você vai ter uma noção melhor do que é adição e subtração dentro do conjunto dos números inteiros quando tivermos falando sobre adição e subtração de números inteiros. Você vai entender bem melhor. Mas aqui, para que fique bem claro, para que fique de uma forma didática que você entenda, é o número sucessor, é o número que vem logo à direita, primeiro número à direita e antecessor, o primeiro número à esquerda. Inteiro, se falando de números inteiros, tá? Porque aqui na reta numérica nós temos uma infinidade de números, que são os números decimais, por exemplo. Tá? Temos os números irracionais e outros mais que nós não vamos citar nesse momento agora. Mas só para ficar bem claro que nós estamos falando aqui apenas dos números inteiros. Tá? Então, isso é a ideia principal do que é um número sucessor e antecessor. Digamos aqui que o número vai mudar. Eu vou pegar um número negativo qualquer, o menos 3, e eu quero quem é o sucessor dele, ou seja, é o que vem após ele, e quero o antecessor, ou seja, o que vem antes dele. Quando eu digo após, à direita. Quando eu digo antes, à esquerda. Se você olhar para a reta numérica, nós temos à direita do número menos 3 o número menos 2. Então, ele é o nosso sucessor. Então, o sucessor aqui, no caso, menos 2. E se você olhar para a reta numérica novamente, está aqui o menos 3. À esquerda dele, o que vem antes dele, é o menos 4. Esse menos 4 seria nosso antecessor. Tá? Então, a ideia de sucessor e de antecessor é basicamente essa para qualquer número da reta. Deixa eu dizer bem aqui, esclarecer uma coisa, que fique bem claro.
O número, no conjunto dos números naturais, se o número estiver, quanto mais à direita, o número maior ele é. Então, no caso, se eu considerar os números inteiros negativos, a mesma lógica vai permanecer. Quanto mais à direita o número estiver, ou seja, quanto ele mais se aproximar do zero, maior ele é. Quanto mais ele se distanciar do zero em relação aos números negativos, menor ele é. Aqui, nos números positivos, também é a mesma coisa. Quanto mais, aqui, aliás, é o contrário. Quanto mais ele se distanciar do zero, maior ele fica. Quanto mais ele se aproximar do zero, os positivos, que eu falo, menor ele fica. Então, quando eu quero comparar se dois números são quem é o maior e quem é o menor, basta eu localizá-los na reta. O que tiver à direita é o maior, tá certo? Por exemplo, vamos ver bem aqui. Quem é maior? Quem é maior? Menos 7 ou menos 6? É só você olhar, menos 7, menos 6. Aquele que tiver à direita na reta numérica, esse número é o maior. Então, quem é que está à direita na reta numérica? Quem é que está mais próximo do zero no caso dos números negativos, que eu falo isso, tá? Quem é que está mais próximo do zero? É o menos 6. Então, o menos 6 vai ser maior do que o menos 7. Assim como o menos 5 vai ser maior do que o menos 6, o menos 4 é maior do que o menos 5 e assim por diante, tá certo? Então, quanto mais próximo do zero esse número está, maior ele é, ok? Já nos números positivos é o contrário. Quanto mais distante do número zero, maior é o número. É só lembrar que do mesmo jeito que a gente analisou lá os números negativos, a gente pode analisar os números positivos. Quem tiver à direita é maior que quem está à esquerda. 7 está à direita dos 6, então ele é maior. Outro detalhe, todo número positivo é maior de qualquer número negativo. O zero é maior também do que qualquer número negativo, ok? Vamos ver agora, vamos falar agora sobre oposto ou simétrico de um número inteiro. Basicamente, nós temos para cada número positivo um número negativo correspondente a ele. Quando eu digo correspondente, eu quero me basear em relação à distância dele ao zero. A distância do 1 até o zero é uma unidade. Então, a distância do menos 1 também ao zero também é uma unidade. Logo, o 1 e o menos 1 são opostos. Assim como o menos 2 com o 2, o menos 3 com o 3, o menos 4 com o 4. Então, isso é que nós chamamos de números opostos ou simétricos. Então, prestem bem atenção para essa palavra. No caso, que palavra que eu estou me referindo? Simétrico. Simétrico quer dizer, vem de simetria. É como se você pegasse, por exemplo, o corpo humano e dividisse ele ao meio. Basicamente, o que nós temos fisicamente, anatomicamente, pelo lado de fora, por exemplo, não vamos considerar a questão interna, mas do lado de fora. O que nós temos do lado direito, nós temos do lado esquerdo também. Isso é o que se espera, né, normalmente. Então, nós temos um braço direito, um braço esquerdo, a mesma distância do centro. Isso é simetria. Um olho direito, um olho esquerdo, simetria. Uma orelha direita, uma orelha esquerda, simetria. Então, basicamente é isso. O zero seria esse marco. O que nós temos para a direita, nós temos para a esquerda. Então, aqueles que estiverem à mesma distância em relação ao zero são chamados de números simétricos ou números opostos. Aí vem a ideia do que nós chamamos de módulo. O que é módulo? Entenda módulo, toda vez que você falar a palavra módulo, para que fique uma coisa mais simples de você entender, entenda como sendo distância. A distância de que para que? A distância daquele número em relação ao zero, para o zero. Também podemos chamar de módulo ou valor absoluto. A distância ela nunca pode ser negativa. Então, nós vamos representar de forma prática e uma questão matemática. Nós dizemos o seguinte, de forma prática. O módulo de um número positivo é ele mesmo. E o módulo de um número negativo é o oposto dele. Como assim? Digamos, se o número é 2 e eu quero saber quem é o módulo de 2, aí eu represento através de duas barras verticais, uma de cada lado. O módulo de 2, como ele é positivo, o resultado é ele mesmo. E se fosse menos 2? Ao invés de 2, fosse o menos 2. Quem é o módulo de menos 2? O módulo de menos 2, como ele é negativo, então é o oposto dele. Quem é o oposto de menos 2? 2. Na prática,
todo módulo, todo resultado em módulo é positivo, tá? Matematicamente nós teremos isso aqui, que quando um número ele é positivo, ele é maior do que zero, o seu módulo é ele mesmo. E quando um número é menor do que zero, o seu módulo é ele negativo, é o oposto dele, tá bom? Em resumo, nós temos isso aqui. Se o número for negativo, o módulo será o número, só que positivo. E se ele for positivo, o módulo será o próprio número. De modo geral, nós temos aqui módulo de n. Quando n é positivo, é o próprio n. Módulo de n, se o n for negativo, é o oposto dele, é menos n. Tá? Vocês vão ver também, vão entender melhor isso aqui quando nós estivermos estudando adição e subtração. Vocês vão entender por que quando eu digo menos n, o resultado ele fica positivo. Tá? Por causa do... a gente chama o oposto, né? O menos vem de oposto. E aí tem a questãozinha do jogo de sinais que vocês vão aprender quando estivermos trabalhando as operações fundamentais. Então nós temos aqui exemplo. Quem é o módulo de zero? Zero. Quem é o zero só tem esse valor, só tem essa resposta, tá? Porque o zero é o único número que nem é positivo e nem é negativo. O 23, ele é positivo, então o módulo dele é o próprio 23. O módulo de 5, 5 é positivo, então o módulo é o próprio 5. 0,3 também é positivo, então seu módulo é 0,3. Agora, quando ele for negativo, aí nós teremos assim. Quem é o módulo de menos 1? Menos 1 é negativo, então é menos ele. Menos 1. E aí o resultado é o oposto de menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Menos 3 também é negativo, é o oposto de menos 3. Quem é o oposto de menos 3? 3. Menos 0,3 é o oposto de menos 0,3, que é o próprio 0,3. É só, assim, para a gente deixar bem de forma simples, é só dizer que todo número que se tiver colocado dentro do módulo, ao sair do módulo ele vai sair positivo, tá? Então, em suma, é basicamente isso, ok? Então, por hoje, era uma aula rapidinho só para a gente falar sobre isso e eu volto na próxima aula. Esse vídeo te ajudou? Então compartilha, deixa um gostei, se inscreve no canal e eu te encontro na próxima aula. Até o próximo vídeo.